Muito bom, graças a Deus. Hoje de manhã tivemos também a presença de um missionário do Rio Grande do Sul, que mora lá em Maringá, Gauchinho de Cristo. Que bênção ouvir aquele homem também. Então a nossa igreja tem sido muito abençoada neste domingo, no que diz respeito a ouvir pessoas de culturas diferentes, não é? Então realmente uma alegria receber vocês aqui, Ariel, e Deus abençoe, leve o abraço desta igreja à igreja na Costa Rica. E a sua família também, sua esposa, suas filhas, Deus abençoe. Obrigado, pastor William, por ter trazido esses irmãos aqui, não é? Deixa eu dar uma palavra muito breve sobre esse processo de eleição que nós vamos vivenciar daqui para frente, nesses próximos meses. A nossa igreja tem adotado um sistema de eleição de presbíteros. No nosso sistema de governo, a maneira como a nossa igreja se governa, é o sistema representativo de governo. Então a Assembleia da Igreja elege aqueles que formarão o conselho, presbíteros e pastores, e estes então governam a igreja do ponto de vista espiritual, administrativo e ministerial. São os responsáveis pela igreja espiritualmente, civilmente inclusive. A maneira como fazemos aqui pode ser um pouquinho diferente de outras igrejas presbiterianas, mesmo as IPIs no Brasil, porque nós temos um processo que precede a época da eleição, que a Assembleia elege, que é o processo de inscrições de pessoas que preenchem os pré-requisitos e desejam servir no ministério do governo. Esse é um ministério alistado pelo apóstolo Paulo. Então, o que nós fazemos? Nós seguimos a orientação da nossa Constituição, da igreja, e seguimos também uma orientação de Paulo, quando ele diz a Timóteo: se alguém aspira ou deseja o presbiterato, excelente obra almeja. Isto é, se alguém deseja exercer o ministério da liderança, do presbiterato, está almejando um ministério abençoado, excelente, que bom, porque Deus dá dons, e um deles é o dom de governo. Então, o que nós fazemos é que as pessoas têm a necessidade de orar e de buscar diante de Deus, diante da sua família também, a orientação do Espírito Santo, para que Deus confirme em seu coração se de fato esta pessoa deve se candidatar, se oferecer, se apresentar, se inscrever. Qualquer um desses verbos serve para descrever esse primeiro momento. Daqui a 2 domingos, a ficha de inscrição no processo vai ser distribuído entre a igreja. Hoje nós temos 10 presbíteros entre nós, podem ser homens e mulheres. Eu vou explicar um pouco mais isso ao longo desses próximos domingos. Mas uma coisa eu quero dizer a você, membro da igreja, e eu quero falar isso com bastante clareza e bastante transparência. Eu vou dar uma notícia para você. Você não é o Espírito Santo para convencer ninguém que deva ser presbítero ou presbítera. Então eu vou pedir a você que não se dirija a ninguém e diga: você precisa se candidatar. Você não é o Espírito Santo, nem eu sou. Amém, irmãos? Isso é responsabilidade. Então você que acha que João, Maria ou Antônio devem ser líderes, ore para que Deus toque no coração destes e eles sintam que devem assumir essa responsabilidade, que é um peso muito grande, é uma responsabilidade, assim como é um privilégio também. Então, a notícia é: você e eu não somos convencedores de ninguém. Eu vou ficar bastante frustrado, poderia até usar outros adjetivos aqui, triste, chateado, preocupado, se ouvir que
pessoas estão dizendo umas às outras: ó, você tem que ser presbítero, você tem que se candidatar. Você não é o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Eu digo isso com muita clareza e muita transparência, porque haverá um momento em que Deus vai levantar, e Deus tem as pessoas, como tem tido ao longo dos 90 anos dessa igreja, aqueles que respondem e digam: eu estou aqui, se a igreja quiser me abençoar e me colocar nessa posição, eu estou à disposição. Aí a igreja elege e diz: queremos este, não queremos aquele. Mas não é um momento para ficar brincando com esse assunto. É conversa séria diante de Deus, responsabilidade. Aqueles que vão dizer sim, na ficha inclusive tem que ter a assinatura do cônjuge, se é casado, ou dos pais, se é solteiro, porque nós cremos que isso é uma responsabilidade diante de Deus. Essa é a primeira palavra nesse domingo. Estamos iniciando hoje essa orientação e pedindo que você ore, porque os que se inscreverem, depois vão ter um período de treinamento, capacitação, vamos ter um encontro, vai ter todo um processo para ajudar, e inclusive entrevistas, conversas, perguntas difíceis, não da teologia, da vida, perguntas sobre a vida pessoal, a vida familiar, para então esses nomes serem apresentados diante da igreja. Tá bom? Então daqui 2 semanas, é o início de julho, estas fichas serão colocadas para aqueles que assim orarem e desejarem responder esse desafio do ministério presbiterial. Amém? Eu queria orar sobre isso. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos porque ao longo destes anos, na vida desta igreja, o Senhor mesmo tem levantado homens e mulheres que se expõem, se dispõem, se apresentam diante da igreja, diante do Senhor, aspirando, desejando obra abençoada, obra bendita, o ministério do presbiterato. E nós queremos, ó Deus, te agradecer pela vida destas pessoas, que ao longo dos anos, das décadas, que mesmo agora, neste mandato, estão servindo e já serviram, de forma a se oferecerem perante o Senhor. E agora, Pai, nós iniciamos este processo, e queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo sobre, em primeiro lugar, aqueles que vão sentir, vão perceber o chamado do Teu Espírito para este ministério. Que haja uma resposta rápida, uma resposta voluntária, uma resposta de dedicação ao Senhor. E, ó Deus, abençoa também a assembleia, os membros da igreja, que quando estiverem orando por este processo, possam ter também clareza quanto àqueles que devem liderar esta igreja nos próximos anos. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua bênção repouse sobre esse processo, que a Tua bênção, Senhor, dirija esta igreja, para que em unidade, em disposição de serviço, possamos seguir para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós oramos, dá-nos temor ao Senhor, ao Teu Espírito que convoca, que chama, que dá este privilégio, Senhor, que haja alegria nos nossos corações em Te servir, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, é interessante como as coisas acontecem, né? Com tecnologia. Eu fiz todo o meu sermão desta noite no meu notebook, peguei o pendrive e transferi para o meu outro computador, meu tablet que eu trago normalmente aqui, e durante esses últimos dias fiquei lendo através do tablet, esqueci o notebook lá, já estava tudo pronto. E agora eu fui ligar o meu notebook e sumiu a minha anotação, sumiu. Estava lá no lugarzinho certinho, no arquivo certinho. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu vou pedir ao Espírito, e estou pedindo ao Espírito, desde que eu descobri, que Ele me faça lembrar aquilo que nós vamos
receber nesta noite. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 3. A nossa mensagem nestes dias, e vai ser ainda domingo que vem, é sobre o Espírito Santo. Você está vendo aí neste slide. Nós somos uma igreja do Espírito. Nós somos uma igreja que deseja viver na plenitude do Espírito Santo. Semana passada, você abre em Efésios capítulo 4, semana que vem, semana que vem, nós receberíamos aqui o pastor Paulo Andreuzzi, que iria falar sobre o Espírito Santo na família. Mas ele foi internado essa semana, está na UTI, precisamos orar por ele é lá de Maringá, e ele não vai poder vir para estar aqui conosco. Então nós vamos encerrar, domingo que vem, esta série, olhando um outro texto, também em Efésios, sobre plenitude e batismo do Espírito Santo. E aí nós vamos completar domingo que vem esta série. Mas hoje vamos ler um versículo. Eu quero pedir a sua atenção para lermos juntos Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler juntos, irmãos? Todos abriram? Vamos lá? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos ler mais uma vez, mesmo que a sua Bíblia seja diferente um pouquinho da minha, leia bem alto aí onde você está. Não entristeçam o Espírito com o qual... Amém. A forma verbal deste verbo, desta frase, não entristeçam o Espírito Santo, é imperativo. Sabe aquelas ordens que a gente recebe e que a gente não cumpre? Por exemplo, você vai no médico e o médico diz assim para você, com todo amor, todo cuidado, diz, você precisa parar de comer gordura ou açúcar ou isso, diminuir não sei o que, sabe? E a gente não cumpre, você não cumpre, as pessoas não cumprem. Ou aquela pessoa que vai também num tratamento qualquer e ele diz, olha, você precisa fazer exercício, você precisa caminhar 3 vezes por semana no mínimo. Quantas pessoas ouvem essa ordem, mas não cumprem? Ou você vai na dermatologista e ela diz, você precisa usar protetor solar, e as pessoas não cumprem. Depois vão lá com as manchas, né, com os problemas. Quantas ordens os pais dão para os filhos? Você precisa começar a estudar 2 horas da tarde, ou às 10 da manhã, ou você precisa fazer isso e aquilo, e não há obediência. A gente está acostumado, não é? Nós vemos sinais de trânsito dando ordens para nós, mas nós não cumprimos. Esta é uma ordem, talvez das mais desobedecidas, a respeito do Espírito Santo na Bíblia. Porque ela diz, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Irmãos, há uma dificuldade no nosso meio de compreendermos esta ordem, porque nós não conhecemos o Espírito Santo. Há muitas pessoas que têm conceitos errados sobre o Espírito Santo. Por exemplo, há muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo, ao invés de ser uma pessoa que tem pensamento, sentimento, vontade, é uma força, é uma energia. Então, quando se fala do Espírito Santo na Bíblia, não se compreende quem ele é. A gente entende bem quem é o Pai, às vezes até porque é fácil nos relacionarmos com a nossa paternidade. Nós entendemos muito bem quem é Jesus, porque nós vemos a biografia de Jesus nos Evangelhos, o que ele fez, os milagres, as conversas. Mas quando se fala no Espírito Santo, como ele não se personalizou como Jesus, as pessoas têm dificuldade em saber. Quando se diz não entristeça o Espírito Santo, de fato o que é que se está dizendo? Qual é a ordem que se está dizendo? Então nós tratamos o Espírito Santo como uma energia. Muitas pessoas pensam assim, como uma força que vem sobre nós. Deixa eu dar um exemplo, como nós temos
pouco conhecimento do Espírito Santo. Somos selados com esta garantia da promessa. Ou quando Cristo voltar, Ele vai nos levar com Ele, porque Ele nos deu esta garantia, este selo da herança. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quanto mais nós entendemos, e a gente tem falado isso nesses domingos, a obra e a pessoa do Espírito Santo, mais nós nos alegramos em Deus e desenvolvemos segurança. Por isso iniciamos o culto de hoje falando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que você sabe disso? Por que nós sabemos disso? Porque nós recebemos um selo, aquilo que garante que temos um destino eterno. Amém, irmãos? Se isso não move o seu coração e o meu, se isso não impulsiona, não anima, não alegra o nosso coração, o que mais vai animar? Um bom evento, uma festa? Se não é esta presença do Espírito Santo em nós, que entusiasma o nosso relacionamento com o Senhor, o que vai fazer? Nada, nada mais. E o apóstolo Paulo dedica bons versículos para falar do Espírito Santo. Veja, perceba uma coisa, só o apóstolo Paulo, nas suas cartas, sabe quantas vezes ele menciona o Espírito Santo? O problema não foi com Paulo, por termos um credo apostólico que fala pouco do Espírito Santo. O problema não foi Paulo. Sabe quantas vezes ele fala do Espírito Santo? Nas suas cartas, 100 vezes. Em números redondos, um pouquinho menos. 100 vezes. O Espírito, o sopro de Deus, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele usa vários nomes para se referir ao Espírito Santo. Então, se nós não temos este relacionamento com o Espírito Santo, não é porque a Bíblia deixa de falar, mas é porque nós não estamos olhando para a palavra de Deus e procurando conhecê-lo. Por isso Paulo faz este apelo. Você pode repetir comigo o versículo base desta noite? Não entristeçam, vamos repetir juntos? Não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Uma energia, uma força pode se entristecer? Quem se entristece é uma pessoa. Só uma pessoa tem capacidade para sentir-se entristecido, abatido. Quem perde as suas capacidades volitivas, as suas emoções, a sua razão, perde a capacidade de se entristecer. Não é assim mesmo? Aquelas pessoas que estão às vezes nos hospitais, em estado vegetativo ou nas casas, elas não podem mais se entristecer, não podem mais chorar. E às vezes mesmo que ouçam lá na UTI, elas não podem mais reagir. Mas o Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós, em toda a plenitude, ele se entristece. E quando que o Espírito Santo se entristece? O apóstolo Paulo usa aqui uma metáfora, uma maneira de explicar este processo, que está no capítulo 4. Quando você lê a Bíblia e você não entende uma frase, você tem que voltar. Vai para os anteriores, vai para os posteriores, e assim a gente vai compreendendo a revelação de Deus naquele texto. Se você quer compreender o versículo que nós estamos meditando nesta noite, você precisa voltar um pouquinho. Vá lá para o versículo 22. No versículo 22 do capítulo 4, o apóstolo Paulo usa uma figura, que é a figura do uso da roupa. Ele usa 3 verbos aqui. Esses 3 verbos vão nos ajudar a entender o que é que entristece ou o que alegraria o Espírito Santo. Veja, o versículo 22 está o primeiro verbo. Quanto à antiga maneira de viver,
Vocês foram ensinados a despir-se, diga comigo, despir-se do velho homem. Esse é o primeiro verbo, despir, tirar, desnudar, retirar, não é? Tirar para fora, não é? Deslocar de você, arrancar de você. Ele usa essa figura de alguém que, para entrar num processo de limpeza, primeiro precisa tirar o que está velho, o que não está bom. Então, despir. Irmãos, há um movimento do Espírito Santo em nós, que é o movimento da santificação. Quando o Espírito Santo começa a apontar para nós coisas negativas, coisas que Ele quer arrancar de nós, pensamentos, ações, atitudes, sentimentos, hábitos, comportamentos, e a gente vai ver uma listinha aqui rápido. E aí Ele diz, você precisa arrancar isso da sua vida, você precisa se despir disso. E o segundo verbo no versículo 23 é que devemos ser renovados. Quando você se despe, você entra no chuveiro, aí você se lava. E eu fiquei muito tempo sem entender este versículo. Veja aí no versículo 23, há um detalhe importante aqui. A serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Em algumas Bíblias diz, serem renovados no espírito da sua mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos duas maneiras de renovar a nossa vida. Uma delas é aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Fala conosco. Ele põe os seus inputs, Ele põe as suas palavras, Ele põe os seus desejos, Ele põe o seu convencimento, Ele coloca em nós, no nosso espírito, aquilo que é a sua própria vontade. Então você se despe daquilo que está errado, você deixa, confessa, e você começa a ver o que o Espírito está te dizendo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que no seu relacionamento familiar, pode ser o seu casamento, seu relacionamento com seus pais, seus filhos, sua mulher, seu marido, você percebe que há uma atitude de palavras duras, de respostas duras, que precisa ser despida, precisa ser retirada. Mas o Espírito Santo quer ensinar o que precisa ser renovado na nossa mente, nos nossos pensamentos, sentimentos, com relação a essa maneira de agir. Palavras duras. O que é que Deus está falando para você? Que tipo de obra do Espírito, de convencimento do Espírito Santo? No seu espírito, Ele está te comunicando e te falando. E aí Ele usa a mente, a razão, o entendimento. Mas primeiro nós precisamos ser ensinados no nosso espírito. Deus precisa comunicar conosco. Vou transformar isso de forma bem prática, nesta área da família, do relacionamento. Você sabe que você está irado, você está respondendo duramente às pessoas, com seus pais. E aí, se você fica só na mente, você vai para a internet, você vai procurar saber como é que eu devo tratar minha esposa. Você pega a revista de conselho conjugal, você pega uma palestra, pode ser um sermão também, às vezes coisa muito boa. E você vai então ouvir alguém que vai te ensinar, um psicólogo, alguém que vai te ensinar sobre como responder às pessoas, como se comunicar. Isso é mente, é só mente. Só mente. Mas quando você vai para Deus e diz, Deus, através do teu Espírito, fala, renova a minha mente, renova o meu espírito e põe a tua palavra, põe essa obra desse convencimento do Espírito Santo
dentro de mim, então as mudanças vão acontecer, porque essa renovação vai acontecer. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas vai procurar coisas que entrem na mente. A pessoa fica sabendo um monte de coisa. Ela sabe como agir, ela sabe como ela devia falar, ela sabe como deveria honrar o pai e a mãe, ela sabe como deveria tratar a esposa, mas não consegue mudança. Você conhece pessoas assim? Porque Paulo está dizendo que tem que se despir, mas tem que se renovar no espírito e no entendimento. É espiritual, mas também é na razão, no entendimento. Você não pode pegar metade só. Nós não podemos pegar metade só. Tem que ser uma obra do Espírito em nós. E aí o terceiro verbo que ele usa é revestir. Então é despir, renovar e revestir. É como você e eu fazemos. Nós tiramos a roupa, tomamos banho e depois nós colocamos uma nova roupa. E aí no versículo 24 tem esse outro verbo. Revista, coloque de novo uma nova roupa. Veja, irmãos, como é didático este ensinamento. E é este trabalho, este processo é que vai dar para nós este relacionamento com o Espírito de Deus que habita em nós, que vai alegrá-lo e não entristecê-lo. Quando estiver lendo agora essa listinha, talvez você vá se encontrar aqui em alguma coisa. Ou Deus vai falar ao seu coração em outra coisa, em outra área. Mas veja como que ele vai tornando prático agora. Na sequência, versículo 25, ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele dá, ele diz o seguinte: cada um de vocês deve abandonar a mentira. Versículo 25. Tudo isso ele está construindo como um alicerce, uma parede, para depois chegar no telhado, que é não entristeça o Espírito Santo. A primeira coisa que ele diz é: deixe a mentira. Deixe a mentira. Fale a verdade. Fale a verdade. Irmãos, uma das coisas que terrivelmente acontece nos casamentos, nas casas, é que há uma verdade escondida nos relacionamentos, especialmente quando se fala de dinheiro. Há uma mentira, uma coisa que não se torna transparente, e alguém que, uma das partes do casamento ou da família que não abre o assunto para o outro. Há maridos que não abrem assunto financeiro para a esposa completamente, e vice-versa, de gastos, de investimento, de saldos. Pare de falar a mentira e fale a verdade. Veja, ele diz o que é que a gente precisa arrancar e diz o que a gente precisa pôr. Arranque a mentira, coloque a verdade. Ou aquele homem que se levanta de madrugada e vai para a internet, escondido da sua esposa, e lá ele se delicia com a pornografia, e ele acha que aquilo não vai atrapalhar em nada o seu casamento. Ignorância, desconhecimento. Deixe a mentira e fale a verdade. É o que o Espírito Santo quer fazer conosco. Porque somos membros de um mesmo corpo. Quanto mais dentro de uma casa. Quanto mais dentro de uma casa. Você é jovem. Alguma coisa que está oculta na sua vida? No que diz respeito aos pais. Alguma coisa que você esconde, é privativo, é o meu quarto, é a minha privacidade. Deixe a mentira, fale a verdade. Versículo 26, ele trata de sentimento, de ira. Ele diz: quando vocês se irarem, cuidado,
para que isso não dê brecha para o diabo. Cuidado com a sua ira. Interessante que ele fala de uma ira que, quando colocada no objetivo certo, na razão certa, pode ser uma bênção. Quando você, por exemplo, vê alguém irado contra o erro e corrige, pode ser correção de uma criança, de um filho, ou a autocorreção. Quando uma pessoa se ira consigo mesma e diz: por que eu fiz isso? Eu preciso pedir perdão, e preciso pedir perdão já. Paulo está dizendo: essa ira é boa, essa ira leva a arrancar, a despir, e leva a introduzir o que é certo. A ira dirigida pelo Espírito Santo. E aí nós temos o exemplo de Jesus, que se irou lá no templo, não é verdade? E colocou aquelas pessoas para correr, e disse: saiam daqui, vocês que estão trazendo esses lixos para a casa que deve ser chamada de casa de oração. Jesus está falando do corpo do crente, Jesus não está falando de prédio. Jesus está falando para nós hoje: templo do Espírito Santo precisa ser santificado, precisa ser limpo, purificado. Depois, no versículo 28, ele continua falando: aquele que furtava. Uma pessoa pode furtar tantas coisas, irmãos. A pessoa pode furtar tempo do seu trabalho, pode furtar tempo de convivência da família. Há muita gente que furta tempo do relacionamento com a família, com o cônjuge, e deixa a televisão ser esse ladrão. Irmãos, ladrão de tempo. Você está sendo furtado, e você está furtando, talvez, tempo de alguém para satisfazer o seu desejo, sua vontade. Será que alguém diria a você: escuta, internet, ou televisão, ou Netflix, ou o que quer que seja, está roubando tempo da sua família, da sua convivência, da leitura da palavra de Deus? Você está sendo furtado, e você está furtando as pessoas. Podíamos falar de outras coisas tantas, como dinheiro, como tempo no local de trabalho, e tantas outras coisas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, agora coloque: trabalhe para dar, trabalhe para doar. Não trabalhe para guardar. Ele não fala isso. Antes, trabalhe com as mãos para que tenha com que ajudar aqueles que estiverem em necessidade. Irmãos, temos um princípio sobre trabalho. O pastor Osnir estava falando sobre o vocário. Eu vou dar um princípio de trabalho para nós todos. O seu trabalho precisa beneficiar com o seu ganho, com o nosso ganho, a vida de outras pessoas. Se o que você ganha, sua casa ganha, sua família ganha, é só para atender às suas necessidades, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque esse texto está dizendo: você precisa arrancar o roubo e trazer benefícios, ganho, para que você possa ajudar os outros. Vamos pegar um exemplo. Se há uma coisa que esteja sendo prática na sua vida, na sua família, que está impedindo você de se relacionar com pessoas, de fazer uma visita, de orar com alguém, de participar de uma reunião, de ir para uma célula, porque aquele hábito que você tem, aquele desejo de você ficar em casa, de ter o teu lazer, de ter a tua televisão, de fazer as suas coisas, se você pode estar roubando de pessoas essa possibilidade de ter em você uma bênção para a vida dela. Eu já disse aqui, a gente não se relaciona com as pessoas só por causa da gente. Nós nos relacionamos com pessoas por causa delas, para abençoá-las.
E às vezes a gente está roubando tempo que poderíamos dar para a vida de pessoas. Ele continua dizendo, ele vem falar agora sobre palavras torpes. Eu disse que Éfeso era uma cidade de interior ou de litoral? Portuária. Esta palavrinha que está aqui escrita, torpe, sabe de onde vem? Da pesca. Paulo pega uma palavra usada na pesca, porque naquele tempo não havia sistema de refrigeração nos barcos. Então o que acontecia? Eles vinham com os peixes para o porto, ou eles tinham que ser tratados com sal, alguma coisa assim, ou então eles iriam chegar cheirando mal. Esta é a palavra que Paulo usa aqui. Coisa que cheira mal. Ele diz, palavra torpe, isto é, palavra que cheira mal. Ele não está falando de hálito, viu? Às vezes a gente fica com mau hálito, não fica? Ele não está falando sobre isso. Palavra que cheira mal aqui. Cheira mal aqui. Não é aqui. Paulo está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra que o ouvido da pessoa vai parecer uma lata de lixo com coisas apodrecidas.